A maioria dos clientes ou pacientes de psicoterapia ou coaching, após terem a questão por eles trazida ao consultório, analisada, tratada, pontuada, vai replicar com a seguinte fala: eu entendi o problema, mas não sei como resolvê-lo. A questão do como resolver ou do como fazer é praticamente universal nos processos terapêuticos. E a pessoa que a coloca acredita que existem duas explicações distintas: a explicação do problema e a explicação de como resolvê-lo. Contudo, explicar o problema é mostrar como resolvê-lo. Explicar é demonstrar a solução. Uma explicação que não esclareça a solução não é explicação de nada. Logo, se o problema foi explicado, mas a solução não ficou clara, então ou a explicação foi insuficiente ou a sua compreensão foi insuficiente. E geralmente ocorrem as duas coisas. Vamos nos recordar do ensino médio. Imagine que você esteja numa aula de matemática e o professor está passando matéria nova. Você presta atenção na explicação, a compreende e acha que já entendeu tudo. Aí o professor passa um exercício e você percebe na prática que não compreendera tão bem como imaginava. Você chama o professor, expõe a ele sua dificuldade e ele te dá uma explicação complementar. E com a compreensão adicional desta nova explicação, você resolve o exercício. Você achou que havia compreendido o problema com a exposição teórica, mas a dificuldade de resolver o problema te mostrou o contrário. E, por sua vez, a explicação teórica do professor também havia sido incompleta, porque há certas sutilezas da questão em que ele só pode entrar depois que você, na prática de fazer os exercícios, lhe traz algumas dúvidas. Na terapia acontece algo parecido. A diferença é que, geralmente, a pessoa, mesmo tendo dúvidas sobre como resolver o problema, continua acreditando o ter compreendido perfeitamente e que ficou faltando apenas o profissional lhe passar a fórmula de como resolvê-lo. A compreensão de um problema existencial ou de relacionamento é progressiva. Se após escutar uma análise ou uma pontuação, você continuar sem saber como agir, ao invés de pedir por uma fórmula, você deve formular as suas dúvidas para que o profissional possa continuar a desenvolver a questão. Quando você atingir o ponto de já ter em mente uma estratégia inicial de ação, então você atingiu o nível de compreensão inicial satisfatório. Mas é preciso que, terminada a sessão, você coloque em prática a estratégia que foi formulada, pois é na prática que você vai perceber a necessidade de desenvolver ainda mais a temática. Durante a prática, outras questões surgirão e elas deverão ser levadas para a próxima sessão, para a continuidade do trabalho. Questões existenciais ou de relacionamento podem ser desenvolvidas ao infinito, tanto na teoria quanto na prática. Não há nenhuma explicação que seja completa, assim como nenhuma prática que seja perfeita. O trabalho pode ser considerado suficiente quando a pessoa se tornar capaz de transitar por essas questões sem angústia e seus derivados, como o medo e a ansiedade. Mas se a própria pessoa não se envolve com o processo e não traz novas dúvidas e questões para as sessões,
e se contenta apenas em repetir em cada sessão as mesmas questões com a mesma formulação, sem colocar em prática, no intervalo entre as sessões, a compreensão nelas adquirida, o processo começa a andar em círculos, reforçando na própria pessoa sentimentos de impotência, de inadequação e de estar presa num problema sem solução. Estar em tratamento com um profissional competente para trabalhar questões é fundamental, mas é também fundamental que a pessoa assuma papel ativo no seu próprio processo terapêutico. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.